que perdeu o pai e a mãe para a Covid e agora tem uma irmã de 11 anos para cuidar. Vamos ver um trecho da fala dela. O meu pai, no período que ela estava internada, ele também esteve internado e ele se recuperou da Covid. Ele tinha uma doença pré-existente que ele ia começar o tratamento, que era o câncer. Então, quando ele saiu do tratamento da Covid, que ele tinha sido se recuperado, ele 2 dias depois foi internado de novo, porque o câncer dele tinha se generalizado por todo o corpo, não tinha mais como continuar o tratamento, nem começar. O que antes dava, não dava mais bem rapidamente. Então, 2 dias depois do falecimento da minha mãe, meu pai foi internado. E a gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, né? Porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há 2 dias e já tive que estar com meu pai no hospital. Não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, né? Eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, né? Então, ele passou, acho que foi 13 dias internado e veio a óbito também. Foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. Quando meus pais faleceram, né, a gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, né, uma vida de alegria. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida de alegria com momentos de tristeza, né, uma vida normal, sempre tem alguma coisa assim, mas hoje a gente vive uma vida triste, né, com uma outra coisa que deixa a gente alegre. Essa foi a representante do Nordeste, depoimento muito forte, marcante, assim como os outros casos, como por exemplo no norte do país, no Amazonas, a gente viu o colapso da falta de oxigênio em janeiro deste ano, quando morreu a irmã da Mayra Pires, que deixou 4 filhos. Vamos ver. Eu queria só falar do que o senhor falou sobre a questão do oxigênio, né? A minha irmã, ela não morreu especificamente por causa do oxigênio. Na situação clínica que ela estava, se ela continuasse na enfermaria clínica, com oxigênio a 100% como ela estava, porque eu monitorava sinais vitais dela, verificava a glicemia, a saturação, todos os dados. O oxigênio já não dava mais resultado. Ela precisava, em 5 dias de sintomas, na fase inflamatória da doença, ela precisava de UTI. E, infelizmente, a UTI demorou 10 dias enquanto ela estava no hospital. O oxigênio, infelizmente, ou felizmente, né, nós tivemos, como vocês viram na mídia, doações de artistas. Eu vi, porque tem através da mídia local, a chegada de oxigênio através das Forças Armadas, mas não era o suficiente, porque a cidade inteira estava doente. A cidade de Manaus virou um deserto. As únicas pessoas que andavam em Manaus eram os profissionais de saúde e a polícia. O que aconteceu? A minha irmã, ela faleceu dia 10 de fevereiro com 100% do pulmão comprometido. A minha irmã entrou no hospital saturando 95% em ar ambiente. Todos os dias nós víamos 10 pessoas morrer na nossa frente, agonizando. Elas entravam e morriam, por causa de várias situações. Eu não culpo os médicos, não culpo os meus colegas, porque eles não tinham com o que trabalhar. Muitas vezes eu assumi a assistência de saúde da minha irmã, porque nós tínhamos 5 técnicos de enfermagem para cuidar de 80 pacientes. Teve uma das depoentes que chegou a chorar, pedindo que a população brasileira se vacine. Bom, as interpretações desses depoimentos de hoje, que são os penúltimos da CPI da pandemia, tem várias interpretações. Muita gente diz que os senadores querem fazer palanque político em cima da dor dessas vítimas, mas também tem aqueles que acreditam que essa CPI foi feita exatamente para essas pessoas, para tentar aí amenizar a dor dessas pessoas, trazendo soluções, como por exemplo, no relatório final também tem leis e também propostas para o executivo, como a pensão para os órfãos, e também para responsabilizar aqueles que eles dizem que são culpados. Falando em relatório, também teve discussão sobre isso também, Amadeu. Bem, o relatório vazou para a imprensa e aí causou um constrangimento aí entre os senadores
e aí ele foi adiada a leitura, a votação. Dá as novas datas aí, Raniele. Exatamente. A leitura vai ficar para quarta-feira dessa semana, amanhã. Tem depoimento, também mudou o depoente, era o Mussolini, do Conselho Nacional de Saúde, agora é representante do CONASEMES, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Eles acreditam que o outro tinha uma postura muito crítica ao governo, que isso daí poderia soar como um contrapeso muito forte nessa balança. E também a votação ficou para uma semana depois daquilo que estava sendo esperado. Dia 26 eles vão votar, mais tempo para analisar e também, se for o caso, o senador Renan Calheiros disse que pode aderir às propostas dos outros senadores, como Alessandro Vieira, que não vai apresentar um texto em separado, um voto em separado, mas um texto com propostas de indiciamento até do ministro da Economia, Paulo Guedes, coisa que não tem nesse relatório final, que foi vazado em algumas partes, e o senador Renan Calheiros está tentando ali juntar os cacos dessa divisão que teve no G7, que é a cúpula majoritária da CPI, que se sentiu ali desprestigiada, desvalorizada, por não ter recebido esse relatório antes da imprensa. Vamos ver. Agora, eu li nos jornais. Né? Por quê? Porque a minha abertura é total. Eu quero colaborar com isso, como eu sempre colaborei. Quando eu fui chamado para ser relator dessa comissão, não era porque era uma tarefa fácil de fazer, porque era difícil. O que é fácil já fizeram. Então vamos ter bom senso, equilíbrio, esse grupo é um grupo divergente, vamos colocar pontos de vista. Olha, o vazamento, que é abominável sob qualquer aspecto, ele num aspecto foi muito bom, né, porque ele vai ensejar esse debate público sobre o que o relatório pretende conter, né, sobre a decisão da comissão e, evidentemente, sobre o que cada um pensa de cada tema que está sendo conflitado. Isso é muito bom na democracia, porque uma coisa o relatório de quem é? O relatório será da maioria, não é individualizado. Essa investigação é coletiva, parlamentar. Tem que caminhar pela maioria, pelas decisões da maioria. O que a maioria decidir, claro que eu vou acolher. Mas até a maioria decidir, eu vou defender meus pontos de vista a partir do que eu observei na investigação. São esperados 3 votos em separado, que são senadores da tropa de choque governista. Mas, caso esse relatório do senador Renan Calheiros for aprovado pela maioria dos 11, que é atualmente a cúpula do G7, forma essa maioria, aí não precisa, esses relatórios em separado são colocados ali realmente de lado e é dado continuidade ao que foi proposto pelo senador Renan Calheiros. Mas o que eu percebi, Amadeu, realmente uma briga de egos entre os senadores, mas eles também demonstraram ali que vão passar por cima disso para mostrar que a CPI vai sim ter uma finalidade concluída. Bem, Raniele, o Ari trouxe bastidores da conversa entre o senador Marcelo Castro e o prefeito doutor Pessoa. Você também tem apurações. Eu falei com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e ele disse que estava esperando mais, viu, desse encontro com o senador Marcelo Castro. Ele disse que não foi nada objetiva a conversa e sim periférica. Ou seja, o doutor Pessoa continua ainda preterido no MDB em relação às eleições de 2022. Foi mencionado, sim, o nome do deputado estadual Temístocles Sampaio, presidente da Assembleia, que deve ser o nome ali colocado na chapa majoritária da base do governo do Estado. Mas o doutor Pessoa não quis emitir opinião sobre o nome. Disse que já tinha lançado, apoiado o nome do próprio senador Marcelo Castro, por exemplo, nessa chapa majoritária, mas que não foi dada a devida atenção a ele. Então, ele não iria mais se manifestar sobre isso. Em outras palavras, o doutor Pessoa estava esperando mais, estava esperando uma certa renovação de pensamento do MDB e, com isso, as chances dele sair do partido aumentaram. Talvez o doutor Pessoa já esteja até convicto que realmente vai deixar o partido, porque semana passada ele disse aqui ao vivo, praticamente, que já está em tratativas para a terceira via. Mas o senador Marcelo Castro, acabei de gravar com ele, disse que seria impensável o doutor Pessoa deixar o MDB, porque ele não teria um partido para ir, por conta da situação política que foi desenhada nesse encontro que eles tiveram.
E o senador Marcelo Castro disse que é natural que os integrantes dos partidos eles possam divergir no atacado, mas divergir no varejo, mas convergir no atacado. Vamos ver a fala dele. Nós não discutimos esses detalhes, mesmo porque eu nunca admiti assim que ele fosse sair do partido. Não vejo razões nenhuma para ele sair do partido. Porque se ele fosse sair do MDB, ele iria para onde? Vamos analisar o quadro. Nós estamos num grupo político, num conjunto político, que temos o Wellington Dias, que somos base de apoio do Wellington Dias. Esse grupo político é que redundou na nossa vitória na prefeitura da capital. Então, doutor Pessoa sair do MDB, iria para qual outro partido? Outro partido da base do Wellington Dias? Para ir para a oposição, eu acho que a oposição já tá com o lugar tomado, porque nós acabamos de fazer uma eleição em que nós derrotamos o grupo político que está do lado da oposição, do Ciro Nogueira. Qual é a base principal do Ciro para a próxima eleição de governador? É o seu partido, o PP, o Democratas, que tem o Mão Santa e tem o Gustavo Medeiros, que são 2 prefeitos de cidades importantes, e a base do PSDB em Teresina, que sempre foi um partido forte, que, aliás, o PSDB dominou Teresina por 30 anos. Que essa base de oposição é oposição a nós, do grupo do Wellington Dias, e oposição ao doutor Pessoa em Teresina. Então, digamos assim, é impensável ele sair da nossa base para se entregar lá aos adversários que ele acabou de derrotar. Em outras palavras, o senador Marcelo Castro quis dizer que o melhor para o doutor Pessoa politicamente, em outras questões, é ficar no MDB. E o melhor para o MDB é que o doutor Pessoa também fique, porque, como ele disse ali durante a conversa, o doutor Pessoa é a estrela do partido, né? Porque tem ali o maior colégio eleitoral do Estado. Por favor, pleno, Juliana, porque a entrevista da Aniele é reveladora com o... Tá ok? Tá bem. É porque essa fala aí do senador Marcelo, ele trouxe à luz, jogou luz no aspecto que é Teresina e a eleição de 24. O que foi em 20 e o que será em 24. Dentro da polaridade que existe aqui na capital, entre o doutor Pessoa e o grupo, ex-grupo do Firmino, que agora está um pouco diluído, mas Silvio Mendes é quem fecha hoje esse grupo e está junto com o senador Ciro. Sabe